Paz, senhor queridos, tudo bem? Nos fala o professor Reinaldo. Vamos para mais uma aula nossa, da nossa EBD aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos orar? Senhor Deus Pai, abençoe os teus filhos e filhas, para que possamos ter uma aula abençoada para a glória do teu nome, que tire o melhor proveito possível. Queridos, a nossa lição hoje, desculpe, é a 13ª. Eleição ou livre-arbítrio? A divergência do século. O que acontece? Normalmente, se vocês observar, eu coloco o PDF da revista e vou comentando em cima. Mas hoje eu vou trabalhar em cima de alguns slides de uma palestra que eu dei justamente sobre o tema. Então, eu acho mais proveitoso, porque você vai mesclar estas informações que eu vou fornecer justamente com a lição de EBD. Porque esse tema é um tema muito intenso, por isso que o tema diz divergência dos séculos. Essa divergência, ela começa lá no final do quarto século, no início do quinto século, lá com Agostinho e Pelágio, tá? Ela começa com Agostinho e Pelágio e depois ela prossegue na Reforma Protestante um pouquinho ali, no miolo da Reforma Protestante, com Lutero e Erasmo, depois Calvino e Armínio, e ela vai seguir, essa temática, ela vai causar divergência entre George Whitefield e John Wesley, tá? Eu tenho até uma obra aqui, eu vou mostrando para vocês algumas obras. Esta é a obra que eu tenho de John Wesley, o Sermão do Monte. Então, ela vai provocar uma divergência entre então, é um tema que sempre provoca divergência. Na realidade, eu confesso para vocês, eu mesmo já fui calvinista. Olha, um pentecostal, assembleiano, calvinista. Era uma excrescência, uma coisa estranha, mas fui. E eu vi que o calvinismo estava me levando ao fatalismo. Eu tinha um professor, numa escola teológica que eu estudei, que era o melhor professor que eu tinha. Sem sombra de dúvida, era um dos melhores professores, bem dizer, quase o melhor. E ele deu doutrina da salvação e ele era calvinista. E ele conseguiu montar o calvinismo na nossa mente de tal forma que a gente acabou ficando calvinista. Tanto é que era um seminário, uma escola teológica assembleiana, depois da Assembleia de Deus, ele acabou sendo afastado por conta disso. Ele não deu mais aula lá. Então, e a gente não encontrava, isso era em 99, a gente via que ele tinha tanto argumento e a gente não conseguia encontrar argumentos para rebater o calvinismo. Eu olhava assim, eu falava, rapaz, e era tudo bem montadinho, tudo encaixadinho ali, tal, tal, e a gente não encontrava argumentos para combater o calvinismo. E acabamos sendo seduzidos. E eu virei calvinista mesmo. Eu não expressava abertamente, mas eu ia despejando o pensamento calvinista na igreja sem se expressar abertamente. Como a igreja não conhecia, ela ia absorvendo isso, mas não sabia que eu estava, na verdade, despejando pontos calvinistas. E eu vi que isso foi me afetando a tal ponto de eu virar calvinista fatalista. Fatalista. Eu pensava assim, para que eu vou orar para alguém se já está tudo pré-ordenado? Se Deus tiver de curar, ele cura, se tiver de salvar, ele salva, se tiver de libertar, ele liberta. Não é isso. Em tese, os calvinistas dizem, não é esse o propósito, mas vai conduzir a isso. Eu fui conduzido a isso. Se você levar racionalmente, você vai acabar caindo no fatalismo. Eu caí, entendeu? Eu acabei caindo no fatalismo, porque eu falei, está tudo pré-ordenado, porque o calvinismo, ele não trabalha com presciência. Vamos lá, ele não trabalha com presciência. As pessoas não prestaram atenção nisso. Ele não trabalha com presciência. Quem trabalha com presciência é do arminianismo, do livre-arbítrio. 1 Pedro 2, eleito segundo a presciência de Deus, presciência. O calvinismo trabalha com pré-ordenação. E o que é pré-ordenação? Tudo que vai acontecer está pré-ordenado, soberania divina. Deus é soberano, ele pré-ordenou tudo. Deus fez um vaso para a ira e o outro para a glória. É pré-ordenação, está tudo pré-ordenado. Não é presciência, as coisas, Deus sabe o que vai acontecer, não porque ele prevê, sabe o que vai acontecer porque ele já transcreveu antecipadamente. É pré-ordenação. No calvinismo, o pensamento calvinista mesmo, puro tudo está pré-ordenado por Deus. Deus já disse tudo que ia acontecer, Deus já escreveu na cartilha toda a história da humanidade e vai acontecer porque ele pré-ordenou. Querendo ou não, pré-ordenou. Então, tudo que acontece de bom, Deus pré-ordenou e muito também. Ah, mas Deus não é responsável pelo mal? Ele acaba sendo. Mas é o calvinista vem, então ali e fala assim: o mal necessário, era necessário a queda para que o homem conhecesse o amor de Deus. Mas
Seria a mesma coisa que Deus fosse lá, pusesse fogo no incêndio, no bosque, apagasse, e depois o nosso sucesso. Olha que bom que você apagou o incêndio. E ele criou o mal para a gente cair, para depois ele mostrar o seu amor e ele ser adorado por isso. Não. O mal é escolha humana, o mal é livre-arbítrio. Mas no calvinismo tem a linha ali, eles falam ultralapsariano, supralapsariano, mas em tese vai redundar nisso. Ao ponto de essa frase de Lutero, eu não estou inventando, não. Essa frase de Lutero tem mais de uma obra. Essa frase de Lutero. Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus. Se está tudo pré-ordenado, o diabo também está pré-ordenado. O diabo foi criado por Deus para ser diabo. Então, o diabo sendo diabo, ele só cumpriu o que Deus quis. Essa é a linha. Então, assim, é uma doutrina. Eu acho a doutrina perigosa, porque me afetou. Se não te afetou, amém, mas me afetou. A ponto de eu, um assembleiano, eu lá, pediu para me orar, e eu ia orar, falei assim, mas para que eu vou orar? Para Deus curar, que se já está pré-ordenado de Deus curar, ele vai curar, se não está pré-ordenado, ele não vai curar. Missões. Eu era secretário de missões. Eu fui certa afetado, porque eu falei, para que a gente vai evangelizar? Se Deus tiver que salvar, ele vai salvar. Eu desenvolvi essa linha, porque eu fui raciocinando desde o desdobramento. Até que um dia, para mim foi Deus falando no meu coração, ah, não pode, é coisa sua, o calvinista fala isso. Mas até que um dia que eu raciocinei e falei assim, peraí, se está tudo pré-ordenado, a Bíblia é hipocrisia, manda a gente evangelizar, mas quem vai ser salvo vai ser salvo, e quem não vai ser salvo não vai ser salvo. Eu falei, a Bíblia não é hipocrisia. Peraí, todos os conselhos bíblicos são hipócritas. Por quê? Paulo, a Bíblia, o Senhor Jesus nos manda vigiar, e a Bíblia fala várias vezes para vigiar. Paulo fala que temia que, assim como a serpente enganou Eva, Satanás pudesse nos enganar. Mas se eu sou pré-ordenado, se eu sou eleito, eu vou de qualquer forma, eu vou perseverar e vou ser salvo. E por que me aconselha a vigiar? Se eu sou eleito, eu vou vigiar. A Bíblia vira um livro de hipocrisia. E eu comecei a raciocinar e desconstruir o calvinismo na minha mente, porque estava totalmente impregnado. E eu comecei a desconstruir. Para mim, me fez bem. Demais. Então, quando eu comecei a estudar, não tinha obras anticalvinistas. Hoje tenho. Se você quiser se especializar, essa é uma ótima obra. Ó, quantas páginas tem, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, quase 800 páginas. 782. Pastor, tem outra? Tem, ó. Tem essa aqui, ó. Maior ainda, quase 1000 páginas. Ó. Essa aqui é do Dave Hunt. A teologia dele é muito bacana. Dave Hunt já partiu para a eternidade, tá? Ele não queria escrever sobre esse tema, ele acabou falando que foi compelido a escrever. Essa é de Lawrence Vance, ó. Essa aqui, ó, o lado oculto do calvinismo. Isso aqui tem quase 1000 páginas. Quase 1000 páginas. 850 páginas, tá? 850 páginas. Quando, tudo, todas obras fazendo análise crítica contra o calvinismo. São obras modernas, obras agora que chegou aqui no Brasil, acho que depois de 2015, 2016, sei lá, 2014. Não tinha a época que eu estudei, não tinha. E a gente ficava na mão do pensamento calvinista. Por quê? Porque grandes obras que a gente tinha eram calvinistas. Ó, Berkhoff, eu tenho essa obra aqui, ó. Berkhoff, Strong, Rod, Berkhoff, Strong, Rod, Cruden, todas as obras grandes que nós tínhamos de teologia sistemática, Erickson, todas as obras grandes que nós tínhamos de teologia sistemática, era calvinista. Essa Bíblia de Genebra é calvinista. O Sproul, que é o editor-chefe dessa Bíblia, é calvinista. Então, as grandes obras que nós tínhamos era calvinista. Então, para o aluno no seminário, o que gerava a impressão? Poxa, professor, só os calvinistas têm grandes obras, então eles estão certos. Eles falam sobre o assunto. E não tinha grandes obras criticando o calvinismo de arminianos. Depois essas obras começaram a ser construídas, chegaram no Brasil, graças a Deus, e os arminianos também começaram a se posicionar. E isso é muito bom. Esse posicionamento deles acabou sendo muito bom para a gente, entendeu? Para a gente. Então vamos lá trabalhar com essa temática aqui hoje. Ó, a gente normalmente pega esses dois indivíduos aqui, ó. O que ficou marcado para a gente pós-reforma protestante foram esses dois indivíduos aqui, ó. Calvino, esse da esquerda aqui é Calvino, da direita é o Armínio, Jacobs Armínio e João Calvino. Quem ficou marcado? E aí as doutrinas tomaram o nome deles. Quem segue a linha de Calvino, que é a linha da eleição, de acordo com a soberania divina, eleição segundo a soberania divina, segue, chama de calvinista. Quem segue, em tese, a eleição
de acordo com a presciência, e o livre-arbítrio segue a linhagem de Armínio. Ambos dizem de eleição, mas o Calvino diz: Deus pré-ordenou os eleitos. Então, o eleito ele está pré-ordenado e ele vai ser salvo de qualquer forma. Já o Armínio não. Deus, pela presciência, ele salvou aqueles que vão aceitá-lo, tem a liberdade de aceitar ou não. E aí, por conta desse embate que acontece, mas o problema é o seguinte: não houve um embate entre eles, houve um embate entre os seus seguidores, tanto é que eles não viveram juntos, não viveram juntos ali, não foram professores juntos, um viu o outro e fez um debate, como a gente vê um debate online ali, né? Um vai fazer um debate, um debatedor contra o outro. Não houve um debate online, Calvino versus Armínio, não houve, entendeu? Mas foram seus seguidores. Na realidade, o Armínio acabou sendo aluno na escola, que era uma escola fundada ali por Calvino, e gerida por um dos seguidores de Calvino, mas não houve um debate entre eles, tá? O Armínio, talvez ele tenha, alguns dizem que ele foi descoberto por conta, acho que só o melhor, se não lembro se é Leipzig, teve um crivo, e os alunos dele, quando foram ser indagados no crivo pastoral, começaram a apresentar teologia sobre o livre-arbítrio, e aí perguntou, quem ensinou isso para você? Foi o Armínio. E aí ele acabou sendo indagado sobre isso, e acabou sendo penalizado, porque o pensamento era calvinista. Então, só que a gente fala assim: você é arminiano, ou seja, você crê que a pessoa pode aceitar Jesus, tem o livre-arbítrio? Você é calvinista? Você crê que a pessoa já é eleita desde a eternidade, pré-ordenada para a salvação? Sim. Então, assim, essas são as linhas que nós temos hoje. Só que essa briga, ela não aconteceu agora. Nós tivemos essa briga, ó, entre Agostinho e Pelágio, lá que eu falei para vocês, lá no final do quarto século, início do quinto, entendeu? Certo que o Pelágio tinha os pensamentos errados, meio que salvação por obras e tudo mais. Mas o Agostinho vai e desenvolve um fatalismo. Esse é o problema, essa teologia. E lembra, o Agostinho vai desenvolver essa linha quase que fatalista, bem dizer fatalista, e lá na frente, o Lutero era monge agostiniano, ou seja, ele absorveu os pensamentos de Agostinho. Então, Lutero acabou tendo o pensamento de Agostinho, que era o pensamento meio que fatalista, da eleição e preordenação de Deus, ali que Deus elege uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Essa é a linha. Deus tem o eleito e o réprobo. O eleito é aquele que Deus escolheu de acordo com a sua soberania para ir para o céu. E o réprobo é aquele que Deus reprovou, nasce carimbado para ir para o inferno. Infelizmente, eles não querem assumir, mas é isso. Entendeu? Essa é a questão, independente do que da pessoa queira ou não queira. Essa é a linha. Tá? E aí nós tivemos o primeiro embate lá no quarto século. Muita gente só lembra de Calvino e Armínio, mas esse embate foi lá no quarto século. Aí depois da Reforma Protestante nós tivemos Agostinho, Lutero e Erasmo. Aqui nós temos aqui, ó, depois nós tivemos Lutero, ó, e Erasmo. Essa é a obra de Lutero, Nascido Escravo, condenando, criticando uma obra justamente do Erasmo sobre o livre-arbítrio. Você vai ver aqui o Lutero até um pouquinho, pega um pouquinho ácido ali com ele, tá? Essa obra aqui é de Agostinho, Confissões. Só que essa obra aqui não trata do embate que ele teve com o Pelágio. Essa aqui já trata do embate de Lutero com o Erasmo. E tem outra obra de Erasmo que eu não tenho. E aí nós tivemos o próximo embate, ó. Calvino e Armínio. E é esse embate que chegou para a gente. A gente só lembra de arminiano, que é aquele que crê no livre-arbítrio, que a pessoa pode aceitar Jesus, e calvinista, que a pessoa é eleita, pré-ordenada por Deus, e ela vai ser salva porque Deus escolheu uns para ir para o céu e outros não. Essa é a obra de Calvino, ó. Essas Institutos de Calvino. Ela é um pouquinho menor, porque teve umas outras, ele reformulou. Essa aqui eu comprei, era um pouco menor, tem um pouco mais de conteúdo. Essa é chamada Institutos de Calvino, do Calvino, que fala, que a gente chama calvinismo. Essas são as obras de Armínio, da CPAD, ó. Essas são as obras de Armínio, 3 obras de Armínio, tá? Para vocês verem que a gente tem conteúdo das duas linhas. Então não é você um inocente que começou a estudar agora que vai dizer, eu sei tudo. Não, cuidado e vai devagar, porque a gente tem bastante subsídio para as duas linhas, tá? E aí, ó, Martim Lutero, ele seguia essa linha calvinista, tá? Calvinista não, Lutero é anterior a Calvino, então não era calvinista, mas Lutero tinha o mesmo pensamento de Agostinho, que era o que? A predestinação seria a predestinação, a gente chama predestinação. Na verdade, a gente chama assim, predestinação e livre-arbítrio, né? Quando, na verdade, é eleição de acordo com a pré-ordenação e eleição de acordo com a presciência. Mas vamos tratar como que o povo conhece. Predestinação. Para o quê? Para Calvino e livre-arbítrio para Armínio.
entendeu? Então, vamos trabalhar assim, predestinação e livre-arbítrio, para você, que é o que ficou popularmente conhecido. Mas aqui nós temos o quê? Martinho Lutero, que ele tinha o pensamento de predestinação, tá? Predestinação fundamentada na soberania. Por conta de ele ser um monge calvinista, um monge agostiniano, desculpe-me, um monge agostiniano, e ter herdado de Agostinho. Então, Lutero não herda de Calvino. Calvino é posterior a Lutero. Já é de uma segunda ordem de reformadores ali, de 30, e Lutero é de 17, 1517, Lutero. 31 de outubro de 1517 é a Reforma Protestante. Calvino começa a despontar em 33 ali, entendeu? Então, assim, quase 15 anos, 16 anos depois. Não, eles não convivem, o Lutero não herdou o pensamento de Calvino, porque o Lutero é anterior, tá? Pode-se até presumir que Calvino pegou algo de Lutero, mas Lutero não. Então, Lutero não era calvinista, Lutero defendia a predestinação também, igual Agostinho. Agostinho, predestinação. Lutero, predestinação, porque era um monge agostiniano. Agostinho, predestinação no quarto século. Lutero, no 15º, 16º, 16º século, predestinação. Calvino, depois, predestinação, que é posterior a Lutero. E aí segue-se a linha presbiteriana, predestinação, tá? Vamos lá. Aí nós temos a briga, o embate aqui entre eles. Não vou trabalhar isso aqui, porque não dá tempo, e aqui é uma questão da reforma protestante, tá? E a gente vai trabalhar justamente a divergência entre os dois, ó. Um dos mais complexos problemas para o ensino da palavra de Deus tem sido a corrente ensinada em relação à doutrina da eleição e à doutrina da salvação pela graça. Essas duas doutrinas são mundialmente debatidas por cristãos conservadores, que são divididas nas duas linhas chamadas calvinistas e arminiano. A linha calvinista e a linha arminiana. Calvinista, lembra? Normalmente a gente chama de predestinação. E arminiana, livre-arbítrio, tá? Aí o calvinista diz eleição. Ah, mas então o arminiano não tem eleição, a linha arminiana não tem eleição? Tem, mas é eleição de acordo com a presciência, que é eleição de acordo com a soberania, tá? Mas nós cremos, a linha arminiana, que o homem tem liberdade de escolher a salvação. O calvinista não, ele já nasce carimbado. É aqui, ó, se você olhar na foto, olha a foto para você ver, ó. Seria como se tivesse aqui, ó, nessa imagem aqui, toda a humanidade. O indivíduo não fez nada, ó, não fez nada, ele está lá, ó, toda a humanidade, e Deus vai lá e aponta, ó, esse aqui que eu quero. Ele aceitou? Não. Disse que é pro céu? Não. Deus preordenou. Esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero. Esse é eleito, esse é réprobo, esse é eleito, esse é réprobo, esse é réprobo, esse é réprobo, esse é eleito. Você entendeu? É Deus. Aí você fala assim, mas como? Isso não é justiça, isso é acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Aí o calvinista vem para você e fala assim, é aquela regrinha de Romanos ali que Paulo fala que o vaso não pode indagar Deus, sendo que, na realidade, aquela questão de vaso ali não é uma questão de eleição de nações, tá? E não eleição de indivíduos. Mas vamos lá. Aqui, ó. De novo, ó. Uma vez salvo, aquela regrinha, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque eles foram construindo toda uma estrutura, ó. Os 5 pilares, ó. Eles vão com o primeiro, que é a depravação total, tá? Então tá todo mundo morto. Morto não tem o que fazer, então morto não escolhe salvação, morto não aceita Jesus porque tá morto. Só morto tá morto, morto tá morto, não aceita Jesus. Aí se você não aceita Jesus, tem que acontecer alguma coisa. Por isso que diz que é regenerado antes para depois crer. Porque tá morto, tem que ser regenerado para depois crer em Jesus. Então, você não crê para ser regenerado, você é regenerado para depois crer. Aí você tá morto. E depois ele diz o quê? Por estar morto, você só pode ser salvo se tiver um ato soberano de Deus te escolher. Aí vem a eleição. Ah, eleição, mas Deus elege uns e outros não. Então, a salvação não é para todos. Não. Aí eles dizem que a graça, ela é limitada, não é para todo mundo, tá? A graça é irresistível. O eleito vai aceitar de qualquer forma e o que não é eleito não vai aceitar. Graça é irresistível. Só o eleito não vai conseguir resistir, ele vai ser salvo de qualquer forma, chamado monergismo, como se o eleito fosse pego no anzol e arrastado para ser salvo, e dizendo, eu não quero ser salvo, e ele vai na marra porque ele é eleito, é o monergismo que o arrasta. Já a linha arminiana é o sinergismo, ou seja, a gente pode aceitar Jesus. Ah, mas está morto. Queridos, o homem não está morto em tal ponto de não poder fazer escolhas boas ou ruins. Você vê o seu vizinho aí, que às vezes nem crente é, ele faz escolhas boas, ou não. Às vezes, o próprio Senhor Jesus diz que os filhos da terra são mais prudentes que a gente, ou você nunca viu uma pessoa que é descrente,
e ter uma família exemplar, ter uma família digna, ter uma vida digna, tenta. Ele fez escolhas boas, então ele não está totalmente morto para fazer escolhas morais nenhuma. Ele faz escolhas morais, embora esteja influenciado pelo pecado, tá entendendo? Então ele trata como se estivesse morto, morto, absolutamente morto. Até onde é essa morte espiritual? A morte espiritual afasta de Deus. Agora, não impossibilita o individualmente dizer eu aceito Jesus. Aí fala salvação por obras, porque você aceita Jesus, você aceitou Jesus, salvação por obras. Queridos, observe bem, salvação por obras como salvação por obras? De eu só aceitar. Quem morreu na cruz? Jesus. Quem pagou o preço do pecado? Jesus. Quem me convenceu? O Espírito Santo. Quem aceitou o pagamento? Deus. E em tudo isso, o que eu faço? Aceito Jesus. Eles dizem que eu não posso fazer nem isso. Dizer, aceito Jesus. Olha aqui. Como assim? Você não pode nem dizer aceite. Não, isso é obra. Se é obra, por que Calvino continua acreditando que o batismo salva? A regeneração batismal? Calvino acreditava, continuava batizando criança achando que o batismo salvava. Ué, então a regeneração batismal? Se é eleito, então, quando Deus elege uma família. Esse é o pensamento. Porque batizava a criança que estava na família crendo que ela seria salva. Você observa aí? Então, o pensamento calvinista é esse. Deus elege um para salvação e rejeita outro. É acepção de pessoas. Primeiro já começa por aí. Deus elegeu um. E um detalhe: o réprobo nasceu para ser réprobo. Lembra o pensamento de Lutero? O diabo é o diabo de Deus? Está tudo pré-ordenado. Pré-ordenado quem vai compor a mansão celestial, pré-ordenado quem vai encher o inferno. Então, no julgamento do trono branco, quando tiver no julgamento do trono branco, o que o ímpio pode falar para Deus? Deus vai julgar ele e falar assim: olha, você mal, você foi mal e está indo para o lago de fogo, porque você não aceitou meu filho, não se arrependeu dos seus pecados, não praticou atos de justiça. O que o ímpio vai dizer para Deus? Ué, eu só fiz o que o senhor pré-ordenou, eu nasci para ser réprobo, fui réprobo, eu sou mais obediente que o eleito, porque o eleito foi arrastado para ser eleito para entrar no reino dos céus. Eu não. O senhor disse que era para eu ser rebelde, que eu tinha que ser rebelde, que eu tinha que ser homicida, que eu tinha que ser latrocida, que eu tinha que ser criminoso, que eu tinha que ser ladrão. O senhor me carimbou para isso. E eu fiz tudo que o senhor mandou. Então não tem como o senhor me condenar, porque eu sou obediente. Sou um filho rebelde que o senhor fez para ser rebelde, eu fui rebelde, eu sou réprobo. Você está entendendo que esse pensamento afeta a justiça de Deus? Por quê? Qual é o pensamento calvinista? Deus escolheu uns para ir para o céu, então eles são carimbados, pré-ordenados para ir para o céu, e outros carimbados para ir para o inferno, réprobo. Eles meio que amenizam. Mas essa é a linha, tá? Essa é a linha. João Calvino aqui, tá? A linha de Calvino. Aqui, ó, calvinismo, corrente de calvinismo, hipercalvinismo. O que é isso? É o monergismo. O indivíduo é fisgado, ele não aceita Jesus. Ele está morto. Aí eles dizem: está morto, morto não aceita nada. Então, é Deus quem faz todo o ato. O indivíduo nem quer ser salvo. Ele é fisgado e arrastado para o reino do céu, dizendo: não, não quero aceitar Jesus. E ele é arrastado. Olha a graça irresistível. Ele é arrastado, fisgado, como peixe no anzol, se estremecendo ali. Ele é arrastado para o céu. Por quê? Porque ele não quer aceitar Jesus. Ele não quer nada com Deus. Ele está morto e tal. Então, ele é arrastado, ó, monergismo. Ou seja, a energia ou a obra de um só, de Deus, tá? Então, essa é a questão. O indivíduo é fisgado. Aí tem o calvinismo moderado, o hipercalvinismo disfarçado, mas acaba sendo o calvinismo. Olha aqui para você ver, ó. O sinergismo, eles dizem assim, ó, sinergismo não salva, que seria o arminiano. O arminiano diz: o homem diz aceito Jesus. Só isso o arminiano pode fazer. Eles não podem isso. O indivíduo não pode, porque isso é obra. Isso é obra. Como é obra? Quem morreu na cruz? Jesus. Quem pagou o preço do nosso pecado na cruz? Jesus. Quem aceitou o pagamento? Deus. Quem nos convence? O Espírito Santo. E você é um mendigo que está lá na beira, desprezado. Alguém vem oferece salvação, oferece o dom da salvação para você, né? Romanos 6,23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna e você não pode nem estender a mão, porque se você estender a mão, você está contribuindo com a salvação. Contribuição é essa? Mas aí eles usam esse exemplo aqui, ó. No sinergismo seria como se jogasse uma boia para um morto, e o morto não tem atitude nenhuma. No sinergismo, o cara tá morto lá, ele é fisgado e arrastado. Então, para o calvinismo, o eleito ele vai ser arrastado para o céu. De qualquer forma, ele vai ser fisgado. Aí você pergunta: e quem é eleito? Como que você sabe que é eleito? A gente não sabe, só a sorte, entendeu? Não sabe. Já o sinergismo, não. O sinergismo, a gente só diz assim: o arminiano é sinergista, tá? Porque ele está dizendo que a pessoa. Não é que é sinergismo, eles quem usam esse adjetivo, mas o arminiano diz: não é que eu vou trabalhar com Deus para salvação, eu vou. Eles dizem: isso é sinergismo. O calvinismo diz: isso é energia, você está contribuindo com a salvação. Não, meu irmão, que contribuição que o indivíduo tem em dizer: eu aceito Jesus? É só isso. Não é salvação por obras, eu aceito Jesus.
Quantas vezes a gente não vê uma pessoa que você evangeliza, você prega, ela te ouve, ela chora, ela concorda que está em pecado, você olha para ela e diz: quer aceitar Jesus? Ela diz: não. Opção dela. Ou será que o anzol quebrou? Deus está fisgando ela, que ela está chorando, está convencida do erro e tudo mais. E aí, no final, ela, opção dela, livre-arbítrio. A liberdade de escolha coloca a responsabilidade no homem. A pré-ordenação, ou seja, como se Deus tivesse dito tudo que deveria acontecer, coloca Deus como responsável de tudo, até mesmo do mal. Tá? Vamos lá. O que nós temos aqui de calvinistas? Nós temos Calvino, Lutero, Agostinho, Knox, Jonas Edward, Gruden, Berkhoff, Rod, a Bíblia de Genebra, que é escrita por Sproul. Por que é bom você saber disso? Porque às vezes você está consumindo material calvinista e não tem uma capacidade ou maturidade de fazer essa análise e acaba despejando isso na igreja. E nós temos quem do livre-arbítrio? Moody, Hunt, John Wesley, John Bunyan, os metodistas, os assembleianos e algumas outras linhas. Tá? Então, essas são as linhas do livre-arbítrio. Os calvinistas gostam de igualar a reforma protestante, ó, a doutrina, a sua doutrina, como se fosse reforma calvinista, ou se a justificação pela fé fosse apenas o seu entendimento. Então, assim, você já viu os tradicionais falarem assim? Nós somos reformados. Como se os pentecostais não fossem. A gente é católico, então? Quando na realidade nós somos mais reformados que eles ainda. Porque a reforma de Calvino, a reforma de Lutero, a reforma de Knox, a reforma ali do rei Henrique da Inglaterra foi a reforma meia boca. Foi a reforma meia boca. Qual foi a reforma? Que eles chamam de reformadores magisteriais, porque eles só discutiram a questão teológica da reforma. Qual reforma? A reforma da salvação por obras e pela graça. Mas eles não desvincularam igreja de Estado. Depois vem a segunda horda de reformadores, os anabatistas, que chegaram e disseram: não, nós não queremos, disseram: não, nós vamos desprender a igreja de Estado. Para nós, o batismo é batismo de crente, não de criança. Para nós, é uma vida de piedade. Certo que houve uma linha anabatista que errou? Sim, nós reconhecemos. Pois vieram os menonitas e vieram os batistas. Ou seja, a reforma radical ela é anabatista, de onde viriam os batistas e viriam os assembleianos. Você está entendendo? Justamente da linha radical. E eles falam para nós como se nós não fôssemos reformados. Nós somos mais reformados que eles ainda. Nós somos os reformados dos reformados. Nós somos os reformados duas vezes. Essa é a questão. E eles falam como se nós não fôssemos reformados. Os tradicionais ali, os presbiterianos, nós, os reformados. Os pentecostais não são reformados. São reformados os reformados. Até espiritualmente. Em que pese deva ser reconhecido o trabalho de Lutero e Calvino, a gente tem que reconhecer, houve precursores da reforma. John Wycliffe e John Huss, entendeu? Foram precursores, a gente só lembra de Lutero, mas a próprio Erasmo também foi precursor. Alguns dizem que Erasmo quebrou a fechadura e Lutero só arrombou, porque a influência e o peso de Erasmo como humanista foi muito grande, tá? Os calvinistas são agressivos e alegam que a sua teoria, a soteriologia, é a verdadeira reforma protestante, que salva o verdadeiro cristianismo. E não é. É uma linha teológica, e eles olham para a gente como o patinho feio da história, os arminianos. Não, é uma linha teológica que precisou de reforma, por isso que o Armínio vem e diz: olha, não é bem assim as coisas, tá? Não foram delimitados os pontos de Calvino, os 5 pontos que nós apresentamos, vou dar só uma salientada. Ele não foi delimitado por Calvino, foi depois, lá no Concílio de Dort, que é o concílio que perseguia os arminianos, tá? O Concílio de Dort. Qual que é o primeiro? Soberania de Deus aqui. É a base do calvinismo, né? Não os pontos. A base é soberania de Deus. Deus é soberano, ele decretou tudo, ele preordenou tudo, acontece o que ele determinou e está determinado. Determinou o eleito para ir para o céu, o réprobo para ir para o inferno. Se o réprobo reclamar, fica aí, filho. Você é a base da desonra, eu fiz para desonra, eu sou soberano, eu mando e você obedece. Essa é a linha calvinista, tá? Essa é a linha calvinista, tá? Os decretos de Deus. Uma vez, ó, olha o que o Calvino diz aqui, ó. Uma vez que esteja nas mãos de Deus à disposição de todas as coisas, assim ordena que entre os homens nasçam aqueles destinados à morte, certa desde a madre, para que por meio de sua condenação lhe glorifiquem. O que ele quer dizer? O indivíduo já nasce em réprobo para ir para o inferno, para ter uma vida miserável e para encher o tacho de fogo. Gente, isso é uma aberração. É uma afronta contra Deus.
Isso é frase de Calvino e está aqui a indicação de onde ele fala, tá entendendo? Mas vamos lá. Segundo o seu arbítrio, de seu beneplácito, Deus elege filhos sem nenhum mérito àqueles a quem lhe apraz, rejeitando e reprovando os demais. Ou seja, ele está dizendo, Deus é soberano, de acordo com a vontade dele, ele olhou, fulano, Beltrano e Cicrano. Cicrano é eleito, vai para o céu, e Beltrano, não, vai para o inferno. E mas por quê? Minha vontade. O que o eleito para ir para o céu fez? Nada. E o que o réprobo fez? Nada. Eu escolhi um para ir para o céu e outro para o inferno. Eu sou soberano e fica quietinho. Aí eu reprovei um e elegi outro. Tá entendendo? Essa é a questão. Devemos lembrar da frase de Finney. Ele diz, Deus é soberano, mas não é tirano. Aí, Deus está sendo tirano? Olha aqui que o Finney diz, ó. Deus soberanamente decreta, elege uns para a salvação e outros para a condenação. Dupla predestinação. Dupla predestinação. Finney diz assim, ó. Olha o Calvino diz. O Calvino diz, ó. Deus soberanamente decreta elegê-los para a salvação e outros para a condenação. Está dizendo, Deus manda para o céu e para o inferno. Aí o Finney vem e diz, Deus é soberano, mas ele não é tirano, tá? Aqui os 5 pontos do calvinismo, tá? Primeiro ponto, eles vêm com a depravação total. Então tá todo mundo morto, morto não aceita, então para ele aceitar ele tem que ser regenerado antes, para depois ele ter fé. Então Deus regenera uns e outros não. Como regeneração é a atuação divina, só é salvo se Deus regenerar. E por que outros não são salvos? Porque Deus não regenerou. Por que Deus não regenerou? Porque ele não é ele é réprobo, foi feito para o inferno, ele vai encher o inferno, tá? Calvinista entende que o homem está morto, hein? Essa é a questão. Aí eles dizem que se está morto, primeiro tem que vir a regeneração, para depois a fé. Não tem como ter fé sem ser regenerado antes. E o ato de regeneração é um ato divino, então só se Deus regenerar. Por que Deus regenera uns e outros não? Porque esses regenerados são eleitos para ir para o céu, desde a eternidade, carimbados, e os outros são réprobo para ir para o inferno. Então eles dizem que a gente coloca a fé antes da regeneração, porque nós temos que crer. E eles entendem que o mero ato de crer é obra. Meu irmão, não é obra. Você sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é nossa. Então a gente ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence, a gente só diz assim, creio. Olha, isso aqui é obra? Para eles isso é obra, é como se a gente tivesse consumado a nossa salvação. Por depravação, o calvinista entende, ó, como incapacidade na habilidade. Logo, se Deus não regenerar, o ser humano, ele pode crer, mas isso, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Mas isso, a regeneração, precede a fé. Então, ele vai dizer que tem que crer antes, tem que ser regenerado antes para crer, porque ele está morto, morto não crê, ele tem que ser regenerado. A regeneração é um ato divino, então depende de Deus. Então, a gente não tem o que fazer. Deus regenera uns e outros não. Vamos lá. Mas se a salvação depende apenas de Deus, em nada do homem morto, por que Deus não regenera a todos? O da eleição. Ó, morto o homem é incapaz de responder ao evangelho, então ele tem que ser regenerado. É um ato divino, então é Deus que regenera. Deus regenera uns e não regenera outros, só vai regenerar o eleito. O réprobo não regenera e põe no inferno. Elegeu, vai. Tá? Por isso ele precisa regenerar antes da salvação. Será? Aí tem o texto de Pedro que vai dizer que não. Seria justo condenar um não eleito por não fazer algo que era incapaz de fazer? Como irá Deus condenar alguém que não creu se estava em capacidade de fazer isso por um decreto divino? Essa é a indagação. Pois você lê a 1 Pedro 1:23, que vai rebater esse pensamento calvinista aí, de que a pessoa é totalmente incapaz de ser regenerado, tá? Antes de crer, tá? Ele crê, tanto é que a Bíblia fala assim, aquele que crer e for batizado, aquele que crer será salvo. Então, crer, fé vem antes da regeneração. A fé vem antes da salvação. Crer para ser regenerado. O calvinista diz, você é regenerado para depois você crer. Até o Spurgeon critica isso. Fala assim, peraí, eu vou crer depois, eu sou salvo depois eu creio? Eu não creio para ser salvo? Eles invertem, porque ele está morto, morto não pode crer. Eles criaram assim uma regrinha toda apertadinha e qualquer coisa que você mexe começa a dissolver, né? Em razão da depravação total, a regeneração precede a fé. Porque o homem está morto, ele não consegue crer em Deus. Então, o que eles entendem? Deus regenera e depois ele crê. Não, a Bíblia diz, quem crer será salvo. Então, primeiro você crê, depois você é salvo. Você crê, depois você é regenerado. Não tem regeneração que precede a fé. E eles dizem isso, a regeneração é um ato divino, Deus regenera o eleito, o réprobo não, e aí ele crê. Não, tá errado, essa linha tá errada. Ó, no calvinismo, o indivíduo é regenerado para crer e não crer.
E não para, ó, no indivíduo, ele é regenerado para quê? E não crê para ser salvo. Isso é incoerente, está os textos bíblicos aqui, ó. Aquele que crer será salvo. Então a gente crê antes para depois ser salvo. Aquele que crer será regenerado. Ele não, é regenerado antes. Eles invertem, eles que invertem, tá? Não vou me aprofundar, querido, isso aqui, cada lâmina dessa daria para fazer debates intensos, mas nós temos que só dar uma passada, porque o nosso tempo aqui é muito exíguo e eu já trabalhei bastante isso com vocês. Contradições calvinistas. Se Deus é soberanamente elegeu, isso na eternidade, não dependendo da vontade do indivíduo, por que então Calvino obrigava as pessoas a se adequarem à sua doutrina na marra em Genebra, sob pena de serem queimados? Os rebeldes não estariam cumprindo a vontade de Deus? Sim, Miguel Serveto foi queimado em Genebra. Por quê? Porque ele deram a peja de herege, parece que ele discordava da doutrina da Trindade, tudo bem, mas cada um discorda o que quiser. Mas foi queimado em Genebra e acompanhado por Calvino, tá entendendo? Miguel Serveto, depois você pesquisa esse fato. Peraí, se o réprobo nasceu para ser réprobo e rebelde, Deus já pré-ordenou ele para ser rebelde, tinha nem que perseguir ele, que ele só está cumprindo a vontade de Deus. Por que Calvino perseguia? Por que Calvino queria fazer com que as pessoas cumprissem a sua cartilha em Genebra na marra? Os que obedecessem eram os eleitos que Deus determinou para ser eleitos, os rebeldes Deus criou para ser rebelde, para encher o inferno. Então, o rebelde está sendo tão obediente quanto o eleito. O eleito foi carimbado para o céu para ser eleito, porque Deus mandou ele ser eleito. Escolheu ele para ser eleito. E o réprobo está sendo réprobo porque Deus criou ele para ser réprobo para encher o inferno. Então, o desobediente é tão obediente quanto o obediente, nessa linha de Calvino. Quando não. O homem é responsabilidade dos seus atos. O calvinismo ele tira a responsabilidade do homem e coloca tudo em Deus. O arminianismo não, ele coloca no homem. Você vai para o céu se você crê, ou vai para o inferno se você descrê. O arminianismo não, você vai para o céu porque Deus te colocou lá, e você vai para o inferno porque Deus te colocou lá. Olha a diferença. O calvinismo diz, ó, você vai para o céu porque Deus te colocou lá, Deus te elegeu e colocou lá, e você vai ser arrastado no anzol para lá. E você vai para o inferno porque você vai ser enfiado lá porque Deus te reprovou. Então, quem é reprovado foi enfiado no inferno, ele só fez o que Deus mandou, porque ele foi carimbado para ir para o inferno. Já o arminiano, não. Você vai para o céu só se você crer. Ato seu, de crer, mais nada que você consegue fazer para ser salvo. E vai para o inferno se você descrer. A responsabilidade é humana no arminianismo. No calvinismo, a responsabilidade é de Deus. Tá? Calvino, Genebra, Suíça, cristianismo, ele impôs o evangelho ali. Peraí, tá entendendo? Então, tem até aquela questão ali do Miguel Serveto que foi queimado ali, tá? Remonstrância foi o embate que teve ali entre os arminianos e calvinistas, tá? E remonstrância seria o ato de protesto realizado por ministros arminianos, e eles acabaram sendo chamados de remonstrante ali, porque esses ministros chegaram e defenderam o livre-arbítrio, tá? E aí, teses da remonstrância. Deus quer salvar a todos. Calvinista, não. Só vai salvar os eleitos. Cristo morreu por todos. Calvinista, não. Para o calvinista, a eleição ela é limitada aos eleitos. O homem é mau por natureza. Sim. Aí não há tanta divergência entre eles. A graça pode ser resistida. O calvinista, não. O eleito não vai resistir à graça. Vai ser arrastado. Lembra? Fisgado, tem que ir. O crente pode cair da fé. Calvinista não, que é aquela velha regrinha, lembra? Uma vez salvo, salvo para sempre. Tá carimbado para ir pro céu e tem que ir de qualquer jeito, tá? Olha aqui, ó, nessa foto vai representar pra gente, ó. Isso é calvinismo. Tá todo mundo ali, Deus vai lá e pega o eleito e tira. E os outros? Os outros são réprobos. Esse aqui foi fisgado. E os outros? Os outros foram pro inferno. E quem fez isso foi pro inferno? Deus, pré-ordenou. E esse aqui, Deus elegeu para o céu. Eles não querem falar isso, meu irmão, porque é duro, mas é isso, tá? Eles não querem falar isso porque é duro, mas é isso, tá? No calvinismo, a salvação passa a ser um ato soberano. É Deus que vai lá e escolhe. O indivíduo não tem opção, o indivíduo não escolhe. Ele nasce carimbado, pré-ordenado, de acordo com a soberania de Deus, ou para ir para o céu ou para ir para o inferno. Tá? Fica na responsabilidade de Deus. E aí, Atos 10:34 diz que Deus não faz exceção de pessoas, já começa por aí. Como poderia Deus salvar a todos, mas ele decidiu soberanamente separar apenas alguns para a salvação? Timóteo 2:4 vai dizer que Deus quer salvar a todos. Aí o Calvino vem falar assim, ó, todos os homens. Timóteo, 1 Timóteo 2:4, depois você leia. Paulo diz que Deus quer salvar todos os homens. Aí vem o Calvino, na obra do Calvino. Tem uma obra do Calvino sobre epístolas pastorais. Eu estudei essa obra no meu doutorado. Entendeu? Eu estudei essa obra no meu doutorado. E olha a tese do Calvino, olha que lindo. O Calvino falou assim: quando Paulo diz que Deus quer salvar todos os homens, Paulo estava dizendo que Deus quer salvar homens de todas as etnias. Não é todo mundo, não. Deus não quer salvar toda a humanidade.
de todas as etnias. Então ele chega aqui no Brasil aqui e vai escolhendo as etnias aqui, os indígenas. Indígena, esse é eleito, dessa outra tribo indígena, outro eleito. Na África aqui, esse é outro eleito. Aqui nessa outra etnia, esse é outro eleito. Ele não quer salvar todo mundo, ele só quer salvar algumas pessoas. Pessoas de todas as etnias, uns dois de cada etnia ali, não quer salvar todas as pessoas. Olha onde chega a interpretação. Seria o evangelho boas novas apenas aos eleitos? Não, a Bíblia diz que o evangelho boas novas a todo mundo. A Bíblia chama todo mundo ao arrependimento. Para que chama todo mundo ao arrependimento se todo mundo vai se arrepender? Ah, uma hipocrisia aqui de novo. Ó. Se arrependam, todos se arrependam. Mas todos vão se arrepender, não, só vai ser os eleitos. Chamando, fica quietinho aí, não fala para ninguém, não, que só os eleitos vão se arrepender. Nós estamos chamando todo mundo, mas é uma mera hipocrisia, porque só os eleitos vão se arrepender, tá bom? Tá bom? Ô, meu irmão, começa a perceber a hipocrisia? Mas vamos lá. Como Deus nos mandaria amar a todos, até mesmo os inimigos, se ele tem uns lá que ele destinou para ir para o inferno e é inimigo dele, independente do que queira ou não queira? Hum. Se o homem está tão depravado e morto, seria inútil pregar o evangelho, porque ele não iria ouvir. Para que você prega? Deixa lá que Deus regenere e depois ele resolve ouvir depois da regeneração. Caso tudo tenha sido soberanamente preordenado por Deus, os mandamentos para vigiar seria uma hipocrisia, isso que eu falei para vocês. Por que Deus manda vigiar, sendo que o eleito vai vigiar de qualquer forma, ele está carimbado para ir para o céu, o réprobo não vai vigiar porque ele já nasceu para ir para o inferno, para encher o tacho. Vamos lá. Como o Espírito de Deus poderia contender com o homem se ele estava morto? A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus contendia com a humanidade pré-diluviana. Se ele contendia, porque o homem tinha possibilidade, queridos. O homem tem possibilidade, antes da queda, de ouvir alguma coisa. Tanto é que a Bíblia diz, o Espírito Santo 16:8, ele convence o pecador. Ele convence o pecador. Então o Espírito Santo tem capacidade de interferir. Tem capacidade de falar no coração do pecador. Quantas vezes a pessoa está em pecado, o Espírito Santo fala, e ela vai se arrepender e volta para Deus. Será que o homem é tão depravado que Deus não fala a ele de forma alguma, sem que ele seja regenerado? Esse é o pensamento calvinista. Fazer a consciência humana. A Bíblia fala, Paulo fala os gentios. Paulo está falando em Romanos 2 para os judeus. Fala, vocês acham que vocês são bons, mas os gentios têm na consciência humana ali gravada ali, o que é certo, o que é errado, então eles sabem, então eles não estão tão mortos assim. Eles têm uma consciência de certo e errado. Então essa depravação total não é tão total assim. Você está percebendo? Você está percebendo? A depravação seria uma tendência humana para o pecado e não a impossibilidade absoluta de crer em Deus e ser convencido. Essa é a questão. A depravação é a tendência para o pecado. E não a impossibilidade do Espírito Santo falar ao coração humano. Tá entendendo? Essa é a questão. Vamos lá. Se estar morto em pecado fosse absolutamente capacidade de acreditar em Cristo, o crente morto para o pecado não deveria pecar jamais. Vamos inverter então, né? Se está morto, se eu estou morto em pecado, eu não consigo ouvir Deus de forma alguma, nem a palavra dele para eu ser salvo, eu preciso ser regenerado para depois eu crer. Então o crente que está morto por pecado não pecaria mais de forma nenhuma, mas ele peca. Assim como o crente morto por pecado, ele pode pecar e ser seduzido pelo pecado, o ímpio morto para Deus, ele pode ouvir Deus. Essa é a questão. E o calvinista diz, não, está morto, morto, morto. Ele só ouve Deus se ele for regenerado e depois de regenerado ele vai crer. Olha que inversão. Lembremos que o crer é ato humano. A regeneração, justificação, santificação, adoção, é tudo ato divino. Nós já vemos isso. Só o crer, o homem só tem que crer, mas quem justifica Deus, quem regenera Deus, quem santifica Deus, quem adota Deus, só crer, só dizer assim, ó, eu aceito tudo que você fez. Isso não é obras, meu irmão. Isso não é obras, é reconhecer a salvação de Deus. Como o homem poderia ser responsabilizado de não ter o direito de escolha, visto que o seu destino é previamente decretado? Como que Deus vai cobrar lá no trono branco? Você foi rebelde. Ele vai dizer, só fiz o que o senhor mandou. Eu nasci reto para ser rebelde e para ser obstinado. Eu fiz tudo que o senhor mandou. Igual o eleito. O eleito não nasceu para ser eleito. Eu nasci para ir para o inferno. Para ser reto. Eu não tenho que ser castigado, não. Eu fui obediente, sendo rebelde. Vamos lá. Como Deus poderia condenar o homem por sua incredulidade, visto que não teria muito o que fazer, pois não faz parte dos eleitos, que são regenerados? Nós falamos isso. Que Jesus teria criticado Tomé, ele estava preordenado para não crer, segundo Calvino. Entendeu? Tomé foi preordenado para ser incrédulo. Jesus não podia criticar ele por ser incrédulo. Ele dizer, só fiz o que eu fui preordenado. Deus me fez para ser incrédulo assim. Por que Deus mandaria que todos busquem a Deus se apenas os eleitos vão ser salvos? Por que a Bíblia chama todos para arrependimento, todos para virem a Deus, todos para tornarem para Deus, todos para aceitarem Jesus? A salvação, Deus amou o mundo. A salvação está disposta a todos, sendo que só os eleitos vão entrar na redenção. Tá? O homem não pode, por si só, ser liberto do pecado.
Mas isso não impede que, quando convencido pelo Espírito Santo, apenas aceitar Jesus. O resto é tudo Deus que faz. Ele regenera, ele justifica, ele adota, ele santifica, é tudo Deus. A pessoa só diz assim, ó, o mendigo. Nós somos um mendigo na beira da estrada, e o Espírito Santo vem e fala, você quer ser salvo? A gente só faz assim. Isso é obra? Não, porque tudo o resto é Deus quem faz. Então, aqui, ó, nós somos apenas o mendigo que recebe a salvação pela graça. O homem não faz nada para ser salvo. Tudo é de Deus, a salvação é dom gratuito de Deus, ele apenas crê. Só isso, aceita, diz quer ou não quer, tá? Para o calvinismo, Deus elege e reprova quem ele quiser, pois é soberano. Isso fere os outros atributos de Deus, justiça, misericórdia, graça. Isso vai contra os outros atributos de Deus. Ó, mesmo a queda de Adão e por ele a queda de toda a raça não foi acaso ou acidente, mas foi ordenado pelo conselho secreto de Deus. Olha para você ver. O Boetner aqui, ó, ele vai dizer assim que a queda de Adão foi ordenada por Deus, ou seja, Deus pré-ordenou para Adão cair. Então, quando Adão caiu, ele só fez o que Deus tinha escrevido antes. Então, não tem que responsabilizar. Por que Deus responsabilizou Adão se Adão só fez o que Deus já tinha dito que ele tinha que cair? Tá entendendo? Pede a justiça divina. Porque o homem foi pré-ordenado para ser rebelde. Se ele foi pré-ordenado para ser rebelde, ele está obedecendo a Deus. Olha, eu te fiz para ser rebelde. Quanto mais rebelde você for, você está cumprindo o propósito que eu te fiz. Então é obediente. O rebelde é obediente na rebelião. A soberania no calvinismo leva Deus a ser a causa de tudo. Lembra que eu falei? O calvinismo ele tira a responsabilidade do homem e coloca em Deus. Porque se Deus tudo preordenou, o que acontece de bom e de mal, Deus é responsável. O arminianismo não, ele tira de Deus e coloca no homem. Você vai para o céu porque você escolheu a Deus, aceitou Jesus, e você vai para o inferno porque você rejeitou a Deus. O calvinismo não, você vai para o céu porque Deus te colocou lá, você vai para o inferno, réprobo porque Deus te colocou lá. Tá? Vamos lá. O homem é livre, escolheu esse estado e atua o estado e atua o atual das coisas. Tudo que aconteceu foi o que escolheu. Tá? O pecado não é somente pré-conhecido por Deus. Ele é também pré-ordenado por Deus. De fato, porque Deus pré-ordenou o pecado, ele pré-conheceu o pecado. Olha o que o Palmer diz. Deus pré-ordenou o pecado, ou seja, Deus na sua cartilha ali na eternidade disse, o homem vai pecar porque eu vou dizer que ele tem que pecar e ele vai me obedecer pecando. Então não tem que cobrar, o homem só obedeceu a Deus. O calvinismo nos leva a entender que Deus criou o pecado. Está em minúsculo depois. Para depois salvar alguns. Seria o mesmo que alguém pôr fogo na floresta, né, para o desconhecido, para depois descobrir e apagar e tomar os méritos para si. Isso é vaidade. Se todas as coisas são ordenadas por Deus, incluindo o pecado e a descrença, então Deus ordenou quem serão os descrentes. Isso é essencial para estabelecer os dados bíblicos sobre pré-ordenação do pecado. Ou seja, Deus pré-ordenou quem vai ser descrente, ou seja, lá ele já escreveu os nomezinhos dos que vão para o céu, os que vão para o inferno, já escreveu lá na eternidade, pré-ordenando tudo, quem cai, como tudo, todas as misérias e as bonanças. Meu irmão, não dá. A justiça de Deus aqui é afetada, para mim. Se não há livre-arbítrio, o galardão é a hipocrisia, pois Deus irá galardoar a pessoa que fez o que ele determinou. Se não tem livre-arbítrio, olha, eu vou te dar galardão porque você só fez o que eu pré-determinei. Não foi o que você quis fazer, você fez o que eu disse que você faria. Meu irmão, olha que hipocrisia. Deus iria nos presentear, nos galardoar por ter feito aquilo que ele determinou fazer. Não foi ato humano, foi tudo Deus que nos empurrou para fazer. Isso é mera hipocrisia, tá? Sem o livre-arbítrio, o homem não poderia amar a Deus de forma genuína. Por quê? Porque ele está preordenado para amar. O eleito já foi fisgado, vai ser na amarra, a adoração é por quê? Porque ele foi pré-ordenado ali, ele está amarrado e fisgado para ordenar. O livre-arbítrio, não. O livre-arbítrio nos diz assim, ó, você pode aceitar e não. Quem aceitar, aceita de espontaneidade. A adoração de espontaneidade. O serviço é de espontaneidade. Esse era o propósito de Deus desde sempre. Pré-conhecimento é diferente de pré-ordenação. E isso é verdade. Deus pré-conhece, Deus tem a presciência das coisas. E ele foi construído de acordo com a presciência. Na verdade, não é nem limitado ao tempo. E não porque ele pré-ordenou tudo. Ele deu livre-arbítrio e trabalhou de acordo com os desdobramentos desse livre-arbítrio. Tá? Para o calvinista, a presciência divina está relacionada à pré-ordenação, como se Deus tudo pré-ordenasse. Deus escrevesse tudo antecipadamente e determinasse o que iria acontecer. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno, queridos, isso coloca Deus como responsável da queda, responsável do pecado e de todas as misérias humanas. Calvino disse, ó, Deus prevê as coisas que estão para acontecer simplesmente porque ele decretou
que elas assim acontecessem. Olha o que Calvino diz, tudo que acontece porque Deus decretou antecipadamente. Então Deus é responsável por tudo. Se ele já determinou, não é escolha humana. Você não tem sucesso, tristeza porque você escolheu errado, ou alegria porque você escolheu certo. Você tem tristeza porque Deus determinou você para ser triste, e você tem alegria porque Deus escolheu você para ser alegre. Ele pré-ordenou tudo, tá entendendo? Nós viramos só meramente marionetes. Então, toda a miséria e consequência do pecado foram preordenados por Deus. Todos os crimes, tragédias humanas foram preordenados por Deus e queridas por Deus. Será? É razoável isso? Olha o perigo dessa linha, meu irmão. E aí, os pentecostais aí namorando com o calvinismo. Eu gosto do calvinismo. Então vai nessa alegria sua. Deus sabe tudo porque ele prevê. Essa é a linha do calvinismo, ó. Deus está fora. Não, essa é a linha nossa. Deus sabe tudo porque ele prevê. Ele está fora do tempo. Ele prevê tudo. Ele sabe tudo porque ele prevê, não porque ele pré-ordenou. Não acontece porque ele pré-ordenou, porque ele preveu. Ele deu o livre-arbítrio e ele vai prevendo o desdobramento das coisas. Tá? Essa é a nossa linha. Calvinismo diz que o primeiro homem caiu porque o Senhor condenou. Considerou adequado que ele caísse, porque ele viu que sua própria glória seria assim manifesta. O homem, portanto, cai com a divina providência. Olha aqui, no calvinismo, o homem caiu porque Deus disse que ele devia cair. Então Deus é responsável pelo mal. Todavia, o que ocasionou o mal não foi o decreto divino, mas a livre escolha das criaturas de Satanás depois do homem. O calvinismo leva a se presumir que Deus amou apenas os eleitos. Sim, porque ele escolheu um para o céu e o réprobo para o inferno. Defende que Deus ama, a Bíblia defende que Deus ama todos, mesmo os que ele poderia soberanamente salvar, visto não depender da vontade humana, mas condena. Ou seja, se Deus é soberano e ele pode salvar todos e ninguém tem o que reclamar porque ele é soberano. Ó, o calvinismo está na soberania de Deus, soberania de Deus. Então ele soberanamente pegou e falou, vai para o céu. E esse aqui ele colocou no inferno. Ah, mas eu quero ir para o céu. Não, você está répro, você é para o inferno. Mas eu vou discutir com Deus, eu sou soberano, eu ponho no céu quem eu quiser e eu ponho no inferno quem eu quiser. Se ele é soberano e ninguém pode perguntar para ele, ele pode ferir a justiça dele, por que não põe todo mundo no céu já, se ele é amor? Você conseguiu captar aí a linha? Porque na soberania de Deus, o calvinista diz, Deus elegeu o fulano e reprovou o cicrano. E o cicrano, o reprovado, não pode indagar a Deus, porque Deus vai dizer, eu sou soberano, eu faço o que eu quiser. Se Deus é soberano e faz o que ele quiser e a justiça dele não interfere em nada, e ele não é limitado por seus atributos de justiça e tudo mais, ele é ilimitado e faz as barbaridades que ele quiser, por que seria amor? Ele não deixa o amor influenciar e ele viola a justiça e o pecado e desconsidera e põe todo mundo no céu. Você está entendendo? Aqui que eles começam já a quebrar a perna, né? Vamos lá. Para o calvinismo, Deus preordenou que Judas iria fazer. Judas já nasceu para ser Judas, o diabo já nasceu para ser o diabo de Deus, como dizia Lutero. Isso é razoável? Não, queridos, não é razoável. Deus sabe o futuro sem causar o futuro na maioria das vezes, notadamente o mal. Isso porque ele concedeu o livre-arbítrio às suas criaturas. Ele sabe o futuro sem causar o futuro, tá? A palavra vontade, livre vontade, disposição, vontade, livre-arbítrio, justamente com as palavras relacionadas tais como voluntariedade, escolha, são encontradas 4.000 vezes na Bíblia. 4.000 vezes o Hunt coloca aqui. 4.000 vezes a livre escolha, a vontade, a liberdade que o homem tem de escolher. Tá? E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Qual a necessidade de você persuadir alguém se a pessoa eleita vai para o céu de qualquer forma? Você não precisa persuadir. O réprobo também não vai te ouvir, você não precisa persuadir. Precisa pregar, tá? O homem não pode realizar a salvação por conta do pecado. Mas isso não impede de apenas aceitar. Nós já falamos isso, ó. Aceite a Cristo hoje. Essa frase o calvinista não pode falar. Por quê? E eu vou concluir aqui. A gente teria muito mais slides. São 140 lâminas, queridos. Eu só dei uma pinceladinha. Eu tenho um livro aqui do Conselheiro Capaz. E esse escritor diz assim, ó. O escritor diz assim que ele, conselheiro cristão, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, Adams, J. Adams. Ele diz assim, ó, que ele é calvinista roxo. Ele diz que quando está aconselhando ninguém, ele não diz para a pessoa que Jesus morreu por ela, porque ele não sabe. Jesus só morreu pelos eleitos, não pelos réprobos. Porque a eleição é limitada. E ele não diz que Jesus morreu por você, porque ele não sabe se Jesus morreu por ela. Olha onde a pessoa chega. Queridos, teria vários argumentos.
vários argumentos, mais, tá? Mais coisas, mas eu não tenho tempo. Que Deus lhe dê graça. Se você quiser, essas obras que eu indiquei vão te ajudar bastante, auxiliar bastante. É uma temática aqui que teria para a gente conversar aqui horas e horas. Isso aqui, esses slides foi uma palestra que eu dei de 3 dias. Então a gente trabalhou 4 horas e meia, ainda não terminou todo o assunto. Então, assim, só fiz uma síntese de uma síntese e eu acho que isso vai te ajudar. Senhor Deus Pai, abençoe os teus filhos e tuas filhas, conceda a eles uma boa semana, Deus, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe, queridos. Fique na paz do Senhor.